Talden, você acha possível a pessoa ter mais de uma multa pela mesma infração ambiental? Sim, é possível isso acontecer? Não, eu discordo completamente. Primeiro, porque no sistema de responsabilização administrativa, muito antes do próprio direito ambiental, existe o princípio jurídico da vedação da proibição do bis in idem. Então, não se pode arcar com uma dupla responsabilização na mesma esfera de direito pelo mesmo fato. Evidentemente, se forem fatos distintos, a empresa estava sem licença ambiental, a empresa contaminou o rio, a empresa suprimiu vegetação de maneira indevida em outra área. Aí nós temos 3 autuações totalmente distintas, mas esse é um problema que faz parte daquela velha discussão da chamada guerra fiscal ambiental. Com base no artigo 76 da Lei 9.605, era muito comum, inclusive, que um ente, um órgão ambiental, soubesse da autuação do outro e aí lavrasse em seguida uma multa de valor menor, sabendo que o autuado, obviamente, iria preferir pagar a multa de valor menor. Então, a Lei Complementar 140, ela estabelece uma regra muito clara em relação a isso. Ou seja, o órgão licenciador é quem deve aplicar as multas. E ponto final. E aí, quando a gente fala de órgão licenciador, a gente tem o órgão que licenciou a atividade, então a atividade foi licenciada pelo Estado, então cabe ao Estado aplicar a sanção administrativa, certo? Ou a atividade não estava licenciada, porém era licenciável pelo Estado. Ou seja, apesar de não estar licenciada, ok, mas a responsabilidade por aquele tipo de licenciamento é do Estado ou é do município? É do Estado. Então, o Estado é quem deve aplicar a multa, certo? Por que isso? Porque isso parte do pressuposto de que o órgão licenciador ele tem expertise a dizer com maior assertividade qual foi o dano, se houve dano, a gravidade do dano, as consequências, porque, evidentemente, ele está licenciando no dia a dia, todo mês, todo ano, aquela atividade. Então, ele vai saber com muito mais detalhe do que o órgão federal ou do que o órgão municipal. Ainda que ele não tenha licenciado, mas ele conhece o setor, conhece a atividade. Então, isso é que justifica. Evidentemente, a gente sabe, o artigo 17 da Lei Complementar 140, prevê que os demais órgãos eles podem aplicar sanções administrativas de caráter cautelar, de caráter emergencial. Evidentemente, imagina, o fiscal do IBAMA passa e aí está havendo um grande desastre ambiental, aí ele vai esperar que no dia seguinte venha o fiscal do órgão estadual, do órgão municipal. Não, aí ele tem que tomar as providências imediatamente, ele embarga, ele multa, mas aí ele transfere em seguida a responsabilidade para o órgão licenciador. Então, essa é a ideia. Aí nós temos uma exceção, que são aquelas atividades que, eventualmente, podem degradar, mas que não estão sujeitas ao licenciamento ambiental. Nesse caso, a OJN 140, a jurisprudência, a doutrina, praticamente de maneira unânime, entendem que deve prevalecer a primeira autuação. Ou seja, se é uma atividade que não está sujeita ao licenciamento ambiental, deve prevalecer a primeira autuação. Embora, nesses casos, ainda continue havendo uma disputa. Muitas vezes o camarada ele vai pagar a segunda ou a terceira autuação porque ele diz, olha, é mais barato. Daí eu estou me apegando à literalidade do artigo 76 da Lei de Crimes Ambientais, né, que fala que você pagou naquele ente, então resolveu o problema exatamente em razão do bis in idem, né? Então, na verdade, de fato, na prática, o autuado só deveria receber uma autuação. Mas ainda hoje acontece ele receber 2 autuações ou 3 autuações pelo mesmo fato. E aí o que a doutrina e a jurisprudência veda é o pagamento em duplicidade ou em triplicidade. E aí ele paga o primeiro, em tese, resolveu o problema, mas tem órgão que questiona, certo? Então, esse tema é muito interessante porque é uma coisa que acontece todos os dias, né? A gente